Boa noite, gente. Muita paz a todos vocês. Peço licença para me dirigir àqueles que estão aqui, diferente, talvez, da maior parte das pessoas que aqui falam de púlpito, com as suas seguranças, com as suas verdades, com os seus conhecimentos, que são tão importantes para nós. No meu caso, eu peço perdão. Eu trago também a minha aflição, minhas dúvidas, meus anseios. Então me dirijo também, em especial, àqueles que vêm aqui e trazem suas dores, seus sofrimentos, suas saudades, suas dúvidas, tormentos. E nesta noite em especial propusemos, baseado nas dificuldades pessoais, que eu também vou me libertando dia a dia, das culpas. Não só a culpa que eventualmente nós reconhecemos que temos, a consciência nos acusa e isso nos paralisa. Mas a culpa que a gente também atribui aos outros. Coisas que os outros nos fazem, às vezes nos traem, nos diminuam, nos ferem, nos atingem. Usam do preconceito, usam do desconhecimento, da ignorância, para nos ferir. E esta culpa que atribuímos ao outro, à outra, em geral não vem dos nossos inimigos. Em geral, as coisas mais dolorosas que nós ouvimos são das pessoas que nos rodeiam, estão mais próximas da gente. Só que isso também acaba nos paralisando. E só há um ser neste universo, no nosso sistema, que nós conhecemos, que cura a paralisia. Que é a mesma pessoa, a devida licença aos maridos e maridas aqui presentes, é a pessoa que mais te ama na vida, que é Jesus. A cura da cegueira, das paralisias, não é só do corpo físico que ele fazia. É essa sensação que nós temos, às vezes nos sentimos travados, se não conseguimos andar e ir para frente, minha vida não caminha. Aquele de nós que tem dificuldades econômico-financeiras, eu me coloco neste conjunto, diz assim, mas minha vida não vai para frente. Estou sempre pobre e parece que pobre vou ficar. Às vezes a culpa te paralisa a ponto de você perceber que é possível você mudar de situação. Não que a riqueza seja o caminho, um destino. Aliás, Jesus tinha uma predileção por aqueles que tinham mais dificuldade, eram mais descartados da sociedade, incluindo os mais pobres, mas não tinha nenhum senão com os mais ricos. E hoje que vim trazer para vocês é a história de um deles, que conviveu com Jesus e aprendera com ele, rico, que era. Esse personagem faz uma ponte com o personagem que nós conhecemos entre o meio espírita, um espírito de luz inimaginável, que a semana passada completou 124 anos da sua desencarnação, que é o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o espírito espírita, guia de luz de boa parte do movimento espírita no mundo, e não só no Brasil. Há uma ponte entre o Zaqueu, o rico publicano, que queremos falar, e esta alma querida, simpática, a quem nós pedimos a sua infinitude, nessa luz, que a gente possa trazer um pouco, porque um pouco do infinito também é, para que possa banhar cada um dos amigos que aqui estão, eu me incluo nessa questão, é evidente. Estamos até aqui combinados? Aos tempos de Jesus, no Império Romano, viviam também os tempos do imperador Augusto. E foi um período de muita arte, muita poesia, como se fossem programados do céu. E isso algumas obras escritas de Chico Xavier já comentaram que de fato fora a Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, uma preparação, mesmo no Império Romano, com todo o seu poder de guerra e bélico, para a vinda do Messias, Jesus. Então Otávio César, como um czar, como um título a ele atribuído, permitia, gostava, desde os poetas, das artes. Isso engrandecia todo o reino. O último dos grandes poetas, dizem os historiadores, foi Ovídio, que num livro chamado Metamorfoses, ele conta a história que muitos de nós conhecemos, uma parte dela, era de um jovem muito bonito, chamado Narciso.
O que nós conhecemos dessa história, uma parte dela, já mudada pelos milênios e séculos que atravessam essa distância entre lá e hoje, é de que Narciso, ao se julgar e era perfeito, quando se depara com a sua imagem refletida no lago, ele vê tanta perfeição que se enche de si. E a arrogância, a soberba, a vaidade passa a tomar conta da vida dele. Ele vê todos os outros como inferiores e trata os outros como inferiores. Muitos psicólogos usam esse trecho de Ovídio para fazer as suas elucubrações, seus pensamentos, dizendo assim: Narciso era um homem cheio de culpa, cheio de medo. Não raro as pessoas cheias de culpa e de medo reagem mostrando uma fortaleza que de fato não tem e acabam abusando da violência, dos julgamentos, da prepotência, da arrogância. Todo esse conjunto de vícios morais, arrogância, prepotência, vaidade, são, em geral, reações de uma alma que está aflita, que carrega em si conflitos, como Narciso carregava. Mais à frente, há um personagem que nós conhecemos para fazer, que também vivia as suas aflições. Também carregava suas culpas, que era Zaqueu. Esse personagem maravilhoso, baixinho, arracado, muito rico, chefe dos publicanos. Morava em Jericó, entre o caminho de Jericó e Jerusalém, controlava todo o pedágio dessa estrada e toda a coleta de impostos da região. Ele já estava intrigado com o fato de um dos seus funcionários, um jovem chamado Levi, ter deixado toda a riqueza para trás para seguir Jesus. Mudando de nome, e é o nosso evangelista Mateus, né? O único publicano. Publicano é esse grupo dos judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos, então eram mal vistos pelos outros judeus. Eram atacados por outros judeus. Zaqueu, embora todo seu poder econômico, dinheiro, não era feliz, porque ele via sua família sendo atacada. Seus filhos serem ignorados por outras crianças cujos pais e mães não permitiam que brincassem com os filhos de Zaqueu, por odiarem Zaqueu. Por ser ali uma espécie de alguém uma pessoa não grata, que eles não gostavam. Então Zaqueu não era completo, não era pleno. E intrigado, passou a vida com essa questão, se condenando à própria riqueza e atividade que ele tinha como publicano. Carregava quase que dentro de si uma sensação de culpa. E ele estava numa fase, já pensando há dias e semanas, uma vontade imensa de conhecer aquele Nazareno, responsável por tirar Levi da sua atividade publicana de cobrar impostos e transformar ele num seguidor, que era agora Mateus. Zaqueu era um homem de bom coração. Dizem as escrituras, dizem as lendas das escrituras, que ele, por exemplo, ajudava o cego, o jovem cego de Betsaida, o jovem cego de Jericó, que ficava nas estradas. Ajudava. Dava dinheiro, dava moedas, ajudava quem precisava. Fazia isso, às vezes, escondido, porque isso não era bem visto por ninguém. Ele não podia sair na rua tranquilo e feliz. Senão seria atacado, xingado, ou pelos romanos, por um lado, ou pelos próprios amigos, irmãos judeus, por outro. Sentia-se sozinho. Ao que percebe que Jesus vai até a sua cidade, Jericó. Ele corre, se preparando para ver o mestre. Ele queria ver. Eu quero ver esse homem. Da multidão que já acompanhava Jesus por todos os lugares, sabemos da história que Zaqueu, sobe num sicômoro, uma figueira, para de cima ver Jesus. E a cena é uma das mais extraordinárias que a gente pode imaginar, no nosso ponto de vista. Zaqueu está ali olhando, Jesus vem vindo, e é Jesus quem se dirige a ele. Em geral, em todas as outras passagens, é o contrário. É o cego que caminha para Jesus. É o jovem leproso que se joga aos pés de Jesus. É a mulher hemorroíça que toca em Jesus. É o centurião que vem pedir a Jesus para curar seu servo.
E assim em todas as passagens. Mas ali foi o contrário. É a única pessoa de quem, ficando quieta na dele, olhando, extasiado, Jesus olha para ele ensinado e diz: desce daí, Zaqueu. Não é lindo isso? Desce daí, Zaqueu. Porque hoje eu vou almoçar na tua casa. Vou estar com você. Depressa. E Zaqueu desce depressa. Tempo atrás, escrevendo sobre isso, nós comparamos, nós não sabíamos, o figo da figueira. O figo não é uma fruta. O figo é uma flor. É uma das poucas flores que a gente come, para aqueles que gostam, não é isso? Zaqueu desce como uma flor, ou seja, como alguém que era uma semente. Estava se desabrochando. Nós, como espíritos, aprendendo com a doutrina espírita, lemos na obra O Livro dos Espíritos algumas questões que são fundamentais. Uma frase é: do átomo ao arcanjo é tudo evolução. Então que ninguém se paralise mais pelo medo, pela culpa, pelo que o outro fez ou deixou de fazer, atribuindo você culpas que querem te paralisar. Não se permita paralisar, porque nós estamos num caminho de evolução. É mais poético e difícil de entender. Que às vezes são exatamente essas questões mais injustas que te colocam, que te apequenam, que são as pessoas que te colocam no caminho. Porque às vezes alguém vem e te elogia e você fica soberbo como Narciso e para. Alguém vem que te cutuca e diz assim: você não é nada, e você começa a lutar para mostrar para outra pessoa que você pode. Não é para outra pessoa que você vai mostrar. É para você. Para você. É por Zaqueu que Jesus olhou e falou assim: desce daí, Zaqueu. E as pessoas começaram a ficar incomodadas. Senhor Jesus vai almoçar na casa de um publicano, deste publicano ainda por cima? Atacado até por discípulos. Não foi fácil quando Levi, Mateus, começa a fazer parte do grupo. E também foram atacados pelos demais. Quem vê a série The Chosen, essas cenas são peculiarmente bonitas. Mostra como foi difícil foi para Pedro, né, ter ali vencer essa distância entre alguém que antes ele não gostava, né, julgava. Zaqueu fica feliz da vida. O melhor que ele tinha foi colocado, distribuído. E diz Jesus: eu tenho alguns pecados, mas procuro ser justo. A palavra pecado na Bíblia, do latim, pecca atum, quer dizer, passo em falso. É um tropeço. Quem que não tropeça? O soberbo, Narciso, que não se vê. Não se vendo, não vê o outro. Não se ama, não ama o outro. Pecado, portanto, é um passo em falso. A quase todos que Jesus curava, ele dizia: não tornes a dar um passo em falso, para que não voltes a ficar doente. Uma coisa é curar o corpo, que ele pode fazer com um estalar de dedos. A outra é você curar a sua alma, que exige esforço, evolução. Exige um caminhar, um suor, lágrimas, às vezes sangue, a luta de cada dia para vencer o mal. A cada dia basta o próprio mal. Zaqueu está feliz da vida. Jesus sai com a sua comitiva e a história do Evangelho quase que termina aí. Mas, para nós espíritas, nós temos de Humberto de Campos, por Chico Xavier, Boa Nova, e de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, complementos à história de Zaqueu. Ele volta e começa a planejar a sua conversão, ou seja, uma versão diferente dele, um verso diferente dele, uma poesia diferente dele mesmo. Dizem que a Bíblia é poesia, 1/3 dela são poemas. Não é à toa que nós chamamos os versos da Bíblia de versículos, pequenos versos, pequenas poesias, completam o todo. Nós somos a poesia de Jesus, ou de Deus, nosso Pai. Quantas rimas fazemos, se elas emocionam ou não, depende do quanto a gente luta, do quanto a gente ama, do quanto a gente se doa, se entrega, se distribui. Zaqueu começa a pensar nisso, da sua conversão, fazer uma versão diferente dele mesmo, com dúvidas, com medos, com culpas que o paralisavam. Tem tantos julgamentos que ele sofreu dos seus irmãos, dos seus pais. E ele pensa em se converter. Das tradições evangélicas, nós temos uma história maravilhosa
Em Atos dos Apóstolos, nós mostramos ali Pedro escolhendo, dentre 120 pessoas, todas seguidoras do Cristo já há alguns anos, quem seria o 13º discípulo, em lugar de Judas Iscariotes, que tinha cometido suicídio. Ficam 2 entre João e Matias. Lembra de Matias? E Matias foi escolhido por uma espécie de jogo. Na Etiópia chama-se orixás, que tem fundamento na religião hebraica de 2000 anos antes, quando eles moravam todos no norte da África. E ali fizeram uma prece para escolher o Senhor. Qual desses 2, dos 120 candidatos, ficaram 2, qual desses 2 assumirá a vaga? Porque era para morar e trabalhar na casa do caminho, junto com Pedro, com André, com Tiago, com João. E Matias foi o escolhido. E da onde vem esse Matias? Olha a beleza da história. Seria mais bela se não fosse contada por mim, lida por vocês. Mas Zaqueu, das tradições, das conversões, eram de tal modo uma mudança de vida, um novo verso de si, que chegavam a se mudar de nome, como Levi mudou o nome para Mateus. Zaqueu volta para Jericó, pega todos os seus bens, deixa sua família bem de vida, distribui uma outra parte toda aos pobres e guarda pequena parte para si para viver. E muda de nome. Em homenagem ao jovem Mateus, também era publicano, ele escolhe o mesmo nome. Mas para não haver 2 Mateus e haver confusão, como há com os Tiagos, de maior e menor, ele faz uma corruptela do nome, uma versão romana, e chama-se Matias. Portanto, Zaqueu é agora Matias. E como Matias, antes de ser escolhido, ele tinha suas dúvidas. Quando eu li isso, eu já falei, meu Deus do céu, como esses discípulos são grandes, né? Porque também são gente como a gente. Pedro tinha dúvidas, não se sentia capaz. Eu olho e falo assim, sou eu, lendo sobre mim mesmo. Eu tenho minhas dúvidas, não me sinto capaz. Mateus, Levi, quando era acusado dos demais, se retraía. Meu Deus, quando alguém me acusa, eu me retraio também. A grandeza do Evangelho é mostrar que essas pessoas, entre aspas, gente como a gente, comuns, se superaram, evoluíram, entenderam Deus na vida deles, em nome de Jesus, que estava ali tão próximo. E venceram traições. Ontem, saiu uma pesquisa, um psicólogo disse que a traição, quem passa por ela, mesmo em especial dos relacionamentos, tem o mesmo efeito do soldado que sai da guerra. Lá na Segunda Guerra Mundial, muitos, os que ficavam vivos, passaram a vida com problemas psicológicos, viram muita violência, muita morte. Semelhantes tragédias acontecem na psique humana. Uma sociedade que está quase toda traindo ou sendo traída, julgando ou sendo julgada. E ele se pequena. Porque Matias, que era Zaqueu, ele não se sentia digno. Eu falei, meu Deus, as pessoas ainda me olham torto. Não acreditava na conversão dele. E ele se diminuía, ele se culpava e se paralisava. A história espírita conta que ele vai falar com Paulo, o apóstolo, recém-convertido, e que passava uma situação semelhante. Paulo era um grande estudioso, fariseu, estudou com Gamaliel, né, neto de Hilel, da escola do amor, mas optou pela perseguição. Sabemos a história disso? Vai atrás de Damasco, ele vê Jesus, a luz, e se cega. Jesus pede a Ananias, que era a pessoa a quem Paulo fora perseguir lá em Damasco, capital da Síria, por matar. Pede justo a Ananias que vá até a rua direita, na casa de Judas, e cure aquele homem, Saulo, que está orando. Ananias fala assim, Senhor, aquele homem é mau. Ele perseguia e matava as pessoas, a culpa, o julgamento. Jesus fala, Ananias, vá, porque ele é o vaso que eu escolhi. Jesus escolhe as pessoas improváveis, não perfeitas. Nenhum discípulo apresentava a perfeição. Divaldo Franco conta que a maior história de conversão, uma nova versão de si do Evangelho, é Maria de Magdala, que vem da sombra, obsidiada, explorando o próprio corpo, a própria beleza. E é a maior história, é para ela que Jesus primeiro aparece na ressurreição. Ele fala, não me detenhas. E ela, quando vai contar para os discípulos, o que eles dizem? André, irmão de Pedro, justo para você
Não é preconceito isso? Ela já é convertida, já seguia há anos Jesus. Justo pra você. Sabe quando a gente fala assim, alguém tá na rua pedindo esmola, fala assim, não, justo pra você, hein? A gente julga a pessoa. Está na situação que você merece estar. Olha, Jesus nunca fez isso. Nunca faria isso. Mas a gente faz. A gente julga nosso chefe no trabalho. Ele está sempre errado. Fica me acuando. Julga o outro parceiro na relação, parceiro, pai, mãe, atribui traumas a tudo e a todos. E a culpa vai nos paralisando. Só Jesus cura a nossa paralisia. Para liberar da nossa culpa. Você está perdoado. Jesus disse isso. Você está perdoado. Só que não tornes a tropeçar. Cuidado para evitar os mesmos erros, julgamentos, apontamentos. E Paulo diz assim, você vê, minha família não fala comigo. Quando ele se converte, depois que Ananias volta, se vence o medo e cura, as escamas dos olhos de Paulo saem, ele volta a ver. Ele fala, vamos, demora, sem pressa, vamos depressa. A expressão é a mesma que Jesus fala para Zaqueu, desce daí depressa. Ananias cura Paulo e fala assim, vamos depressa. E para quem consegue agora enxergar o amor, tem que começar a caminhar. Para o amor sentir o seu papel no universo. Para espalhar nos corações de quem nos rodeiam. Nós vamos mudando a vida de vizinhos, ao invés de brigar com os vizinhos. Vamos mudando a vida do nosso chefe, ao invés de falar mal dele. Vamos mudando a violência que passamos eventualmente na vida doméstica. Com pessoas que se chamam, ou se atribuem a elas a expressão narcisista, de Narciso. Pessoas que dominam a outra, rebaixam, humilham. Se você é alguém que reconhece que você fez isso com o outro e a culpa está te pegando, ora, é a consciência. E na questão 621 da obra, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde é que está escrita a lei de Deus, a resposta é a segunda resposta mais curta de todo o livro. Na consciência. Então a resposta está dentro de você, como se Deus estivesse, como diz Raul Teixeira, imanente, dentro de você. Nós precisamos só ir ampliando essa consciência. Deixando de ficar paralisados e com medo da vida, de nos sentirmos péssimos. Não é humilde você dizer, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Não é humilde isso. Isso não é humildade. Humildade é você saber que pode, que consegue, e não ficar falando para todo mundo que pode, que consegue. Você só vai, faz. É Jesus quem disse que somos todos estrelas, somos todos luz, que podemos tudo. Se ele disse e a gente não acredita, no que nós vamos acreditar? O Espiritismo é Jesus redivivo. Com seus milagres explicados pela ciência. Com suas passagens esclarecidas pela filosofia. Muito mais do que uma religião, como uma casa espírita, é você se ligando, religando religião a Deus. Através dele, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele diz que você pode, por que você diz que não pode? Você crê mais em você do que em Jesus? Narciso. Se você crê mais em Jesus do que você, Zaqueu se converte em Matias. E escuta os conselhos de Paulo. Meu filho, você pode. Vença esse teu medo. Não se sinta mais culpado. Se agora você vê Jesus e quer segui-lo, não carregue o peso da culpa. Não carregue mais o peso do ressentimento. Perdoe todo o mal que lhe fizeram. Porque se não perdoar, esse peso que você carrega aí, você não vai conseguir voar. Vai ficar pesado. E perdoe-se por todo o mal que você tenha feito. Se você é aquele que diz assim, mas eu não faço mal nenhum, é porque ainda não está vendo. Só está se vendo no lago, como Narciso. Então não é humilde falar que não consigo, eu não sei, eu não posso. É falta de crer em Jesus, que falou que você pode, que você consegue perdoar. Já está perdoado. Nós o amamos. E ele sabe dos nossos erros. Aliás, tem uma passagem em João que é emblemática nisso. Fala que o mal sabe o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Fica ali, né? Ó você, ó o viciado, ó o drogadito, ó aí o alcoólatra,
Ó você que é mentiroso, ó você que é corrupto, ó você... E ficamos ali pegando o pé das pessoas que erram. Mas Jesus sabe nosso pecado, mas nos chama pelo nosso nome. Como chamou Pedro, André, Tiago, Felipe, João, Natanael, Bartolomeu, Simão, Zelote. O Zelote era alguém que queria afugentar Roma pela arma, matando romanos. Jesus fez uma nova versão dele, uma conversão. E essa noite estamos aqui para a gente refletir sobre o nosso processo de conversão, que não é um dia que a gente se converte. O Espírito não se converte sendo batizado no rio e de repente estamos perfeitos para a vida. É um processo. Como o sol nasce todo dia, como a noite vem todo dia, isso é uma certeza. Não é nem uma questão de fé, é uma questão de consciência, de ciência de que isso é fato e existe. É fato que somos evolução, que estamos no processo de evoluir. Mas para a gente seguir, é preciso perdoar. É preciso ser perdoado. Nos sentimos mais leves, sem carregar sentimentos, sem carregar culpas. Matias escuta tudo isso de Paulo e volta mais forte. Se Paulo também era condenado pelos cristãos, que tinham nele com medo. Essa pessoa perseguia, matava a gente, agora ele se converteu, mas eu distante dele. Paulo chega a escrever nas suas últimas epístolas: me sinto sozinho, fui abandonado por todos. Está escrito lá, está no Evangelho. Pega a Espírito de Timóteo, de Coríntios, vai rever. E poucos companheiros viajavam com ele. E sua família nunca mais o recebera. Tarso, que fica na Turquia, família bem de vida, ele nunca mais pôde voltar para dar tchau para o pai, dar tchau para a mãe, falar com os irmãos. Ele é mal visto por todos. Esse é o caminho daqueles que querem se transformar. Né? Vem pedra. Minha mãe me ensinou uma vez. Se alguém joga pedra, junta as pedras. E você faz uma estrada pavimentada para seguir adiante. Carrega as pedras, faz uma estradinha e segue adiante. Zaqueu. Matias. Depois reencarna nas obras de Chico Xavier, a obra chamada Ave Cristo. Lembra dos livros Paulo Estevão, há 2000 anos? Renúncia e Ave Cristo. Nesta obra, ele renasce como Quinto Varro, nome dedicado a Jesus. Veja o processo de Zaqueu, Matias, a reencarnação, Quinto Varro. Morre degolado, chega lá e pede para Jesus para reencarnar rapidamente, porque ele quer salvar seu filho. Salvar não do corpo, salvar o filho dos caminhos, das escolhas. Ele é permitido, ele renasce como Quinto Celso e é adotado nesses caminhos que a gente não sabe como Deus encontra, é adotado por seu filho. E ambos morrem na fogueira. Sou eu? E ambos morrem na fogueira. O filho do antigo Zaqueu, Matias, ao ser consumido pelas chamas, ainda titubeia na fé. E a única coisa que aquele ex-pai, agora filho, pode dizer é Ave Cristo. Ou seja, pensa em Cristo, meu filho. Vive com Cristo, meu filho. Você vai vencer a dor. Não é a dor da chama, é a dor da escolha. E é um final maravilhoso. Para muitos, a morte é o fim. Nós sabemos que é um recomeço. É a volta, é uma transformação. Séculos depois, esta alma nasce como Parmênios, perto de Roma, e começa sempre a fundar casas de benefícios, de caridade, creches, escolas, ONGs. Desde Zaqueu, convertido por Matias, na Casa do Caminho, até Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênios, aí renasce lá no Ceará, em Riacho do Sangue, no Brasil, no século XIX. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nosso Bezerra de Menezes. Ele desencarna 11 de abril de 1900. Pobre. Ele tivera condições, foi presidente de empresas e desencarna pobre, porque o seu foco não era a vida terrena, a vida material, era a vida do outro, era o amor pelo outro. Ele sempre tinha como bandeira Cristo. E hoje essa alma é esse espírito espírita, né? Que olha por todos nós, do movimento, e além dele, espiritualista em geral. Bebemos de Jesus,
a água viva de Jesus. E com esta alma aprendemos desde Zaqueu até Bezerra, tudo é evolução, tudo é aprendizado. Enquanto as lágrimas foram enxugadas e derramadas até ele chegar onde chegou. Para finalizar, Apocalipse 21. A Bíblia começa com Gênesis. Os 2 primeiros capítulos são a criação da vida, a criação de tudo, a criação de todos nós. Os 2 últimos capítulos é como tudo isso vai ser transformado. Não é o fim. Apocalipse não é o fim. É um recomeço. Nós espíritas acreditamos que nós estamos saindo desse fim do mundo de provas e expiações, onde a corrupção manda, a traição manda, a mentira manda, o ferimento, o julgamento, a culpa, o medo, para um mundo de regeneração, onde o amor prepondera como perdão nesta nova era que está chegando para todos nós. E é por isso que 21 está escrito assim: e Deus enxugará todas as tuas lágrimas. E não haverá mais morte. Não haverá mais dor. E não haverá mais sofrimento. E Deus enxugará todas as nossas lágrimas. E não vamos mais temer a morte. Não vamos mais sentir a dor ou fazer dela sofrimento. Que esse exemplo seja de valia para nós, por hoje e por toda a vida. Muito obrigado, muita paz, que assim seja. Só um minutinho, pessoal. Permaneçam nos seus lugares. Quebrando o protocolo aqui, eu vou convidar a Elza Rossi, a mãe do Daniel Rossi, para fazer uma prece aqui de encerramento para nós, tá? Se quiser cantar, a gente aceita, tá bom? Uhum. Aproveitar que estamos gravando com o pessoal, né? Então, tenho certeza que o pessoal vai gostar desse fechamento. Ainda mais que seu filho é muito querido em Jaboticabal, São Paulo, tá? Seu Agostinho, espalhe as suas lives para todo mundo na região de Ribeirão Preto e em São Paulo, tá? Nesse clima tão gostoso que Daniel deixou para gente, contando as histórias de Jesus, transformações, momentos de dificuldades vencidos, que a gente pode vencer. E é em Jesus, o Mestre e modelo e guia da humanidade, que vamos buscar o amparo necessário para o entendimento de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que tanta angústia, que falta de entendimento meu. Eu preciso buscar o caminho que me leva até Jesus, este sol maior, que nos ilumina em todos os momentos e nunca se apartou de nós. Mestre querido, que saudades de ti, Senhor, e te encontramos nesse templo de luz que é a casa espírita, que traz o esclarecimento e as respostas às nossas angústias, escondidas no recôndito da nossa mente, do nosso coração, da consciência. E vamos desmembrando essa luz divina e balsamizante ao redor, em nossa família, com os amigos, vamos nos transformando, nos reinventando novamente, buscando o cerne de cada um de nós, essa luz e a genética divina, que somos filhos e filhas do Pai e Mãe Criador. Obrigada, Jesus querido, por nos trazer a boa nova. Obrigada, nosso Kardec, por nos trazer a codificação que esclarece, que não nos impõe nada, apenas nos ilumina o raciocínio. E a importância, Jesus querido, de seguirmos as tuas pegadas para esse horizonte de luz, onde o teu amor nos abraça e nos convida ao amor ao próximo, ao perdão e à caridade. Obrigada, Jesus, que nesta noite todos nós que aqui nos encontramos
os que ouvirão depois através da rede social, que nós possamos, Jesus querido, te levar em nossos corações, que a tua paz possa iluminar nossos lares, higienizando tetos, paredes e chão, que somente os eflúvios e os fluidos benéficos possam lá estar, assim auxiliando a cada um de nós nas defesas espirituais que tanto precisamos nos dias de hoje. Teu amor e a tua paz permaneçam conosco, divino amigo, um tanto mais. Que assim seja.